De bairro em bairro, o seu bairro como você nunca viu. No centro, uma exposição para comemorar os 30 anos de carreira do artista plástico Alexandre França. Redução de papel e consumo consciente. Você já parou para pensar em quanto papel você gasta por dia? Ele é tricampeão brasileiro em arremesso de dardo. Vamos conhecer a história de um para-atleta uberlandense que encontrou no esporte sua maior inspiração. Não saia daí, o De Bairro em Bairro está no ar. A minha história com a arte vem da infância, né? Meu desejo criativo sempre foi muito grande desde pequeno, assim. Sempre me interessei pelas linguagens todas, pela música, pelo teatro, dançar. E desenhar, isso sempre foi muito presente, as brincadeiras sempre estavam envoltas aí. Então, nunca tive muita dúvida de que eu ia fazer na vida, né? Foi uma coisa natural, um processo que foi sendo construído naturalmente, assim. E, na verdade, agora esse processo que a gente está aqui, nessas exposições, né, são para comemorar os meus 30 anos de arte. Eu estou contando aí a data da minha entrada na faculdade, da minha primeira exposição, que é de 85, né? E é um momento, então, assim, não retrospectivo, mas de comemorar mesmo, celebrar. Eu fiz um projeto que contemplasse 10 ações comemorativas, tá? A primeira é essa que a gente está aqui, é a exposição na Oficina Cultural, são de trabalhos inéditos, todos desse ano. E se chama Pintura Cura, né? É uma volta à pintura na essência que ela tem, da tinta com a tela. Mas também aqui na Oficina Cultural, a gente tem numa outra sala uma exposição chamada de Desenhos e Pinturas dos anos 80, né? E são 10 trabalhos que dão assim, a possibilidade, né, da gente entender e perceber de onde vem o meu processo criativo, né? Porque é a década da minha formação, a década, né, das minhas visitas aos museus, a conhecer os grandes artistas, de me reconhecer, identificar aquilo que de fato me seduz. E uma outra exposição que compõe esse núcleo aqui da Oficina Cultural é a exposição dos selfies dos colecionadores, né? Eu tive sempre a honra, né, de ter pessoas que gostaram do meu trabalho nesse percurso todo e foram adquirindo, né? Pessoas que gostam, gente que coleciona, que tem mais de um trabalho. E eu achei que era importante tornar isso público também, tanto as pessoas quanto as obras que estão com essas pessoas, né? Eu tenho alguns quadros, alguns ele me deu, né? Outros eu comprei porque ele é bem generoso nesse sentido. E também tenho bolsa, blusa, porque, como ele falou, ele tem uma linguagem bem diversificada. Então, independente do objeto, ele está pintando, ele quer colocar cor em tudo, né? Porque o Alexandre, entre outras coisas, ele também tem esse lado decorador, né? A arte dele também se expressa na hora da gente se organizar a casa. Daí em diante, eu comecei a querer que ele sempre arrumasse a minha casa para mim. E nas minhas mudanças pelo Brasil afora, ele sempre me acompanhou.
Muitas vezes é o artista que trabalha com a sua memória, que coloca na sua cabeça, mesmo sem se perceber, referências ou possibilidades de você ver o mundo com outros olhos, né? Esse é o papel do artista, assim, seja ele na música, no teatro, em qualquer linguagem, assim, né? E aquilo não é tão imediato, é um acúmulo, né? É uma modificação lenta, homeopática que a gente faz no outro, mas que torna o outro melhor, que traz as relações sociais mais humanas, mais sensíveis, né? Você se permite olhar uma coisa com um olhar não tão rígido, não tão preconceituoso, né? O papel do artista passa muito nesses caminhos. Então, é difícil porque né, a gente está numa sociedade que tudo é consumido, né? Tudo tem que gerar produto, tudo tem que ter lucro, né? E as coisas muitas vezes superficiais hoje são mais valorizadas do que as de fato geram algum sentido, né? Então, ser artista é muito difícil por todas essas coisas, porque trabalhar com arte é gerar sentidos, assim, significados para cada um. Primeiro a gente tem que entender o processo produtivo, onde começa a produção de papel. Primeiro a gente tem, no Brasil não, porque já houve o processo de desmatamento, né? Então, na verdade, o Brasil hoje, 100% do papel é produzido com papel de material de produção, na verdade, plantado, né? Então, ou é pinus ou é eucalipto, a gente não tem utilização de matéria nativa, como em alguns outros países existe. Então, na verdade, assim, o processo é a extração inicial dessa madeira e o maior impacto, na verdade, de papel é para o processo produtivo dele, né? Então você tem que pegar essa madeira, ela é picada, ela é descascada inicialmente, ela é picada e aí você produz o cavaco. E o cavaco ele é cozido por um processo de cozimento junto com produtos químicos altamente tóxicos, né? Desse processo você tem um resíduo que na indústria eles chamam de licor negro, que é um resíduo, na verdade, um efluente líquido, né, altamente tóxico. Hoje ele é tratado, mesmo assim alguns resíduos acabam sendo destinados para os córregos e rios das regiões onde existem essas indústrias, né? Então é um primeiro processo, um primeiro impacto que existe, né? Porque às vezes a gente pensa no papel, a gente pensa só no papel final, produto final, depois que o consumidor consumiu, né, fez o uso dele, a destinação. Mas a produção inicialmente é o grande impacto do papel. Percebe assim que as pessoas estão mais conscientes, elas pensam duas vezes antes de imprimir. A gente colocou algumas dicas também na intranet de como imprimir corretamente, que é configurar o arquivo, olhar se a impressora tem papel, olhar se a impressora está apta para fazer aquela impressão, porque às vezes ela está desconfigurada e imprime tudo errado. Então a gente percebe que eles estão se atentando mais nesses detalhezinhos que antes faziam as impressões sair tudo errado, ou eles esquecerem elas lá. A
A gente tem uma planilha também onde está disponível o consumo de papel por cada CR, que é por cada área da Algar Telecom. E aí os próprios CRs que consomem muito foram atrás da assessoria de sustentabilidade para poder buscar soluções para diminuir esse consumo. Então a gente percebe que realmente eles estão se conscientizando, eles estão se mobilizando para mudar esse cenário de consumo exagerado de papel. Hoje no Brasil, segundo os dados da Bracelpa, que é a Associação de Produtores de Papel e Celulose do Brasil, 45% do papel e celulose, do papel produzido no Brasil é destinado para reciclagem. Até porque o maior interesse dessa reciclagem é da própria indústria, porque você reduz custos, né? Por quê? Porque você não tem que extrair matéria-prima nova. Contudo, o grande problema é que por que você não consegue aumentar esse número de reciclagem no Brasil? Começa lá na questão da própria separação residencial. Quer dizer, você não tem uma separação adequada, não tem políticas públicas para isso. Se você conversar com as pessoas, um pequeno percentual faz uma separação, né, de reciclagem, na verdade, que seja seco ou molhado dentro das suas residências. Em torno de 70% do papel produzido no Brasil é destinado a embalagens, né, embalagens industriais, produtos diversos. Em torno de 18% mais ou menos é destinado à questão de papel sanitário. De 2 a 3% só que é papel para impressão. Né, e aí são diversas as áreas de impressão. A Algar Telecom também incentiva para que os clientes imprimam menos, então para isso a gente tem a conta eletrônica, que é a conta via e-mail, ou então o débito automático da conta de telefone ou de algum serviço da Algar Telecom para o cliente. Esse serviço ele ajuda para que o cliente também se adapte ao consumo consciente do papel, para que ele reduza menos as impressões, para que ele otimize a forma de pagamento dele, não precisa imprimir o papel e levar lá, que o débito automático ajuda nesse sentido. Buscar usar papel reciclável em vez de usar o papel branco, né? São ações simples no dia a dia que a gente pode trabalhar para essa redução. A partir do momento que a pessoa consegue tornar um hábito o consumo de papel consciente, acaba que ela automaticamente leva isso para a rotina familiar dela. Então ela vai pensar 2 vezes antes de fazer uma impressão em casa, pensar 2 vezes antes de desperdiçar um papel, que às vezes poderia servir de rascunho. Então, assim, são ações que podem ser estendidas para a casa dela. Beleza pra mim é tudo. É um estado de espírito. Aí o Labelle, ele que me transformou. Eu adoro vir aqui, porque eu sei que toda vez que eu vier aqui, eu vou me sentir bem. Autoestima, gratidão, Segurança. Para nós que somos deficientes, isso é uma conquista maior, porque além da gente superar as nossas limitações, temos que superar a gente mesmo. Desistir nunca. Eu nasci normal, perfeito. Perfeito que eu digo assim, 2 braços, 2 pernas, normal. Aí, passar do tempo, com 1 ano e 6 meses de idade, eu dei AVC, que paralisou o meu corpo todo. Quando ele era pequenininho, eu trabalhava muito, não tinha tempo assim, de levar ele para vacina. Realmente as vacinas dele ficaram atrasadas. Aí ele teve uma infecção intestinal com 1 ano e 3 meses. Aí eu peguei ele e levei ele para medicina, né, e tal. Com 3 dias que ele estava internado, ele teve uma crise convulsiva. E nessa crise, ele ficou igual uma boneca de pano. O Everson ficou cego, tudo. O Everson ficou. Aí a doutora Ana Maria falou que ele teve foi um derrame, né?
Isso foi o quê? 1 ano e 6 meses. Ele ficou internado lá na medicina em tratamento. Aí com muito tratamento, né, com os remédios, a fisioterapia, aí ele começou a engatinhar, igual começou tudo de novo, o Everson. Engatinhar, depois começou a dar os primeiros passos. Aí ele começou a andar arrastando as perninhas, eu ajudava ele, tudo. E quando ele completou 1 ano e 6 meses que ele estava na medicina, a doutora Ana Maria deu alta para ele. Foi tudo de bom na vida dele, o esporte. E ele ama, ele faz com amor, com paixão mesmo. E hoje eu sou tricampeão brasileiro, lançamento dardo. Primeiro é a questão da melhoria da qualidade de vida, né? A autonomia e a autoestima para essas pessoas. A princípio a gente trabalha mais nesse aspecto da melhoria de qualidade de vida, autonomia e autoestima. Hoje eu faço crossfit, faço tudo normal. Corro, jogo bola, entendeu? E hoje eu não vejo dificuldade, nem barreiras para mim. A questão do equilíbrio, porque ele tem uma hemiparesia. A hemiparesia, o que é? Movimento parcial de um lado, ele perdeu. Então isso no equilíbrio prejudica em relação à pessoa que sem deficiência. Aí no que nós temos que fazer? Readaptar o movimento a essa deficiência dele. Isso é uma felicidade muito grande para mim. Eu agradeço a Deus. Agradeço mesmo, porque até ele fez fisioterapia com a médica aí, ela fala que ele está aqui na Terra por Deus. Então, para mim é uma felicidade muito grande de ver ele assim. Um orgulho muito grande mesmo, porque foi uma luta grande, mas venci. E o médico falou para minha mãe, mãe, praticamente seu filho está morto. E para uma mãe, isso é o fim, né? É o chão caindo, né? Mas ela sempre acreditou em Deus, a minha família toda orou, entendeu? Pediu amigos para orar e hoje aqui estou. Eu queria falar para aquele médico que estou vivo hoje. Estou andando. Estou fazendo coisas melhores do que ele.